Olá, sejam todos bem-vindos ao Interculturalidades, um podcast do Museu da URGS que integra o Programa de Ação do Educativo. Eu sou a Carolina Rolsing, estudante de Geografia e bolsista do museu. Nosso primeiro convidado, e que vamos ter a honra de receber, é Laércio Caraí. O Laércio é Guarani Mibiá, mora na Tecoá e Undã, e nessa edição a gente vai conversar um pouco com o Laércio sobre a importância da oralidade para o povo guarani. Então, bem-vindo, Laércio, e obrigado por aceitar o nosso convite. Então, para a gente começar, eu gostaria que tu falasse um pouquinho para a gente sobre a importância e o significado da oralidade para o povo guarani e como, ela se relaciona com as memórias, as histórias e os saberes que são passados dos mais velhos para os mais novos. Sim, a oralidade, né, como estava comentando, não só as comunidades guarani, mas como os povos indígenas, né, em geral, estão presentes, né, essa oralidade que é tão importante, né, desde os tempos primórdios, né, desde os tempos imemoriais, né, essa oralidade. E eu acho que a importância, né, o valor da oralidade para nós, enquanto Mbeá, enquanto Guarani, né, acho que está nesses, nesses pequenos detalhes, né, do dia a dia, né, quando a gente acorda até a hora de dormir, né, e porque no momento que a gente acorda, né, a gente fica em volta da fogueira, né, contando nossos sonhos para as pessoas ali em volta que estão participando ali da roda de conversa ali. Então, a oralidade é nesse sentido, né, nesses pequenos detalhes, mas ao mesmo tempo de grandes significados e valores, né. E ao meio-dia também, no momento que a gente está ali descansando, a gente fala, né, de como que foi nossa manhã, de que a gente fez. E no final da tarde a mesma coisa também, quando a gente vai se juntar, a gente conta como é que foi o nosso dia, né, o que a gente fez e o que a gente vai fazer amanhã. Então é nesse sentido que a oralidade, né, tem a importância, né, esse valor, né, de de estar sempre, presente, né, não só, como eu disse, não só nas Tecoa Guarani, mas no modo geral, né, dos povos indígenas, né, porque, a escrita não fazia parte, né, desses sujeitos, né, no passado. Então a oralidade, né, a fala era mais importante do que esses, né, esses significados das palavras ou da escrita, né. Certo. E, Laércio, trazendo um pouco mais a oralidade para a questão da educação, para a questão do ensino, em outro momento tu nos contou um pouco sobre as diferenças que existem entre as escolas indígenas e as não indígenas, né? E eu queria que tu falasse um pouco mais para a gente sobre essa questão, daí como é que ela se relaciona a partir daí, né, com a oralidade, com a escrita, as diferenças, né? Então, se puder falar um Sim, pouquinho para a gente. sim. É como eu disse, né, a educação, né, a sabedoria, o conhecimento que envolve, né, os Guarani, né, são passados oralmente. Então essa escrita, essa questão da escrita é nova para nós, porque a escrita, acho que não faz nem 30 anos, né, que estão na 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 nas comunidades Guarani. Eu falo isso especificamente sobre a escola, né, escrita, mas, de alguma forma já faz um bom tempo que a gente tem esse contato com a escrita, mas, na questão da escola é pouco tempo, não faz nem 30 anos que ela está inserida, né, nas comunidades, Guarani. Então, a oralidade é muito forte, né, por isso que muitas vezes essas questões de adaptações é muito difícil, né, para a gente que é educado, né, oralmente, não é criado cartilhas, né, para a gente estar lendo sobre isso, sobre algo, né, para a gente seguir. Então, esses conselhos, né, esses conhecimentos são passados pelos nossos pais, pelas nossas avós, pelos líderes espirituais, né, nos rituais.
em ocasiões, em aconselhamentos. Então essa a gente dá muito valor, né, para a questão da fala, né. E eu acho que isso eu falo isso porque, a gente não está muito, digamos que, adaptado, não dá muito valor para, né, pra escrita, para documentos, né, porque, como eu disse, a palavra vale mais, né, do que essas escritas. Então acho que é nesse sentido, né, a escrita versus a oralidade, né, que envolve, né, esses sujeitos guarani nas comunidades, né. Então, a oralidade é muito forte nesse sentido. E Laércio, em relação às crianças indígenas, né? Qual o primeiro idioma que elas aprendem? É o Guarani ou o português? E nesse sentido aí, eu queria que tu falasse pra gente também qual o idioma que é mais falado nas aldeias também. Sim. Hã, as crianças guarani, né, quando começam, né, a falar, quando já têm noção, né, da fala, elas aprendem a falar até os 5, 6 anos para depois, né, ser inserido, né, o português na digamos que na educação, né, no conhecimento dela, porque a gente entende que, né, a gente tem que ser, primeiro ter essa conhecimento nessa formação na fala guarani, né, nessa oralidade guarani, né, dá mais ênfase a essa questão, né, da oralidade para fortalecer, né, quanto, sujeitos, né. Então a partir do momento que completa essa idade, ela vai na escola, né, para aprender esse o português, né, porque a escola também está inserida em outro contexto também nas comunidades, acho que não é para educar, né, as crianças. A gente já recebe essa educação, né, indígena guarani, né, nas comunidades, então a escola serve muitas vezes como uma ferramenta, né, como uma ponte, né, para nos ligar, né, para esse mundo exterior da comunidade, né, pra esses conhecimentos que, alguns conhecimentos a gente entende que adquirindo eles é uma forma de autoproteção também, né, contra a sociedade, né, contra, esse mundo opressor, né, que está presente, né, desde os desde os tempos, né, do início da colonização. Então, como eu disse, a escola é uma ferramenta e a comunidade já por si já tem essa educação, né, guarani. Então, o conhecimento que a gente busca é nesse sentido, né, de estar nos fortalecendo e de estar criando nossos próprios meios também de luta e de resistência e de demanda, né, pra comunidade, né, para o coletivo. Então é nesse sentido, né, a escola e a educação, né, e que envolve tanto o guarani quanto, não indígena, né. A educação que vem, da comunidade é mais importante do que essa educação que vem de fora, né, que a gente não aceita essa educação que vem de fora, porque a gente já tem, né, essa educação aqui. Então é mais para essa ponte e ligação, né, para estar, pra estar no meio, né, da sociedade não indígena. Sim, tu até nos comentou num outro momento, né, a questão que as crianças não entendem por que que elas têm que ficar numa sala fechada, né, para aprender determinado conhecimento que elas poderiam acabar aprendendo, por exemplo, na rua, né, nas árvores, com as árvores, com a natureza. E eu queria que tu comentasse um pouco também sobre essa diferença, né, de estar aprendendo numa sala de aula, né, o ensino se reduzindo ali mais à questão da escola, e tá aprendendo mais também com a vida, né, filosofia indígena, saberes indígenas, não dentro de uma escola, né, dentro de uma sala fechada. Como que tu enxerga essas diferenças? Sim, hã, sim, porque, né, esse para adquirir conhecimento, para adquirir, educação, sabedoria, né, não precisa estar nesses espaços, né, confinados, tipo de 3, 4 horas, eh, esses essas horas, né, muito grandes, né, para digamos que para adquirir, né, esses conhecimentos. Então, isso é muito estranho, né, para as crianças, né, quando no momento que vai, digamos que aprender o português, ela está lá naquela sala, digamos que confinado ali até das 8 até meio-dia ou, tipo, das 1 até as 5, né, é muito
muito estranho para elas. E nesse sentido, né, a gente tenta moldar um pouco e modificar um pouco, né, do que realmente é uma aula, né, para as crianças, né. E muitas vezes por isso, algumas aulas são feitas, em ar livre, né, na comunidade mesmo, quando se envolve, né, essas crianças que estão recém entrando na escola, né, para aprender o português. E eles acham estranho isso, porque até aquela idade, até os 5 até os 6 anos, ela foram criada de um modo livre, né, porque a responsabilidade da educação, do conhecimento para essa criança não envolve só os pais, né, envolve toda a comunidade em si, né, e por isso elas andam livres, né, na comunidade, por exemplo, se o meu filho, ir lá na tia dela ou lá na avó dela, ela vai estar cuidando dela para mim e aconselhando ela, mesmo não estando perto. Então, é nesse sentido que as crianças vivem livre na comunidade, né. Muitos de Uruá, muitos não indígenas acham isso muito estranho, né, porque eles confinam, né, os filhos dentro de casa, sair porque claro que envolve a questão da segurança também, mas a comunidade para nós já tem essa naturalidade, né, de cuidar do outro ser, né, de outro filho que não seja dele, e envolve também, né, nesse sentido do bem viver, né, guarani, e tu tá andando bem com essas pessoas, com esses animais, os espíritos, né, requer isso, né, esse cuidado com as pessoas que estão em volta de si, né, não só os familiares, como eu disse, mas toda a comunidade. Então essa educação guarani envolve isso, por isso que eu falo que, para adquirir, né, esse conhecimento, essa educação não precisa estar nesses espaços confinados, né, que a gente aprende com nossos irmãos, com nossos tios, com nossas tias e principalmente hã, com nossos líderes espirituais, né, que aconselham muito, né, nesse sentido de conhecimento e de educação, né. E agora, então, Laertes, trazendo um pouquinho mais para uma questão pessoal, né, que tu comentou numa palestra tua, numa oficina, né, que eu achei muito interessante da gente falar sobre isso, né, que foi em relação a quando tu entrou, né, enquanto estudante indígena na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu gostaria que tu contasse pra gente, assim, o que que te impactou mais em relação às diferenças, em relação à produção e transmissão de conhecimento mesmo, né, e como que isso te impactou enquanto estudante indígena. E, como eu disse, desde pequeno, né, a gente só aprende a falar em guarani, aí no momento que a gente vai, na escola, a gente não entende porque às vezes muitas vezes a gente está indo, né, ali, por que que a gente está ali nesse espaço, por que que a gente tem que aprender português, né, se a gente está bem na comunidade. Eu pensava muito isso antes de ir para fora da aldeia, né. E no momento que eu entendi que essa forma, né, de educação e crescimento era preciso, né, nesses dias atuais, né, porque envolve, né, esses contatos, né, com o mundo exterior, né, com a sociedade não indígena. Então, no momento que eu entendi isso, claro que o meu modo de ser guarani é mais importante do que falar português ou se envolver, hã, fora da comunidade, mas, nos dias atuais, né, esse conhecimento, né, essa educação, trazida um pouco dos não indígenas, de alguma forma é importante também, como eu disse, como, hã, autodeterminação também, né, de mostrar que a gente está presente, né, nesses dias atuais, que apesar desse mundo moderno, né, muitas coisas a gente não perdeu e continua com a nossa essência, né. E no momento que eu decidi entrar pra academia, né, muitas coisas vieram, né, também dessas questões, né, do que é a luta guarani hoje em dia, do que é a resistência, do que a gente quer como melhoria para as comunidades também. E muitas vezes por isso, a gente vai atrás desse conhecimento não no sentido de que trazendo esse conhecimento de fora e implementar na comunidade vai dar certo. Não, não é nesse sentido, mas no sentido de que esses conhecimentos, como eu falei, vão servir apenas como uma ferramenta, uma ponte, né, para essa para essas questões, né, para essas estratégias de lutas, né, das comunidades, do coletivo em geral, né.
Então, e quanto, né, adaptação também, no início é difícil, porque muitas comunidades são muito fechadas, né, principalmente os Guarani, quanto essas, né, conhecimentos adquiridos, a gente não fala muito sobre isso para as não indígenas. Acho que por isso também essa um pouco de da gente se fechar um pouco também quando a gente recebe algo novo, né, porque primeiro a gente, né, observa muito, né, antes de falar, então acho que nesse sentido também essa falta de adaptação no início, mas no momento que tu vai adquirindo, né, aos poucos conhecendo um pouco, né, do que é a vida lá fora, do que eles fazem, do que é a lei, do que é esse modo de vida deles, né, a gente vem se adaptando bem depois do início, né. Então acho que nesse sentido, bem, né, a minha vida na academia, né, no início eu sofri muito, né, eu era muito tímido e, muitas vezes eu sofria muito com ansiedade, né, eu sou um cara muito ansioso, tipo, já quero fazer algo e já tenho para fazer algo e já penso muito naquelas coisas, né, então mas como eu disse, ao longo do tempo isso foi melhorando, mas não foi fácil, assim. E a questão muitas vezes desse modo de vida, né, do tempo que, controla, né, as pessoas, porque na comunidade a gente vive livre, não no sentido, assim, de vadiagem também, não é nesse sentido, né, a questão do tempo mais do que realmente, né, importa o fazer naquele momento, né, de cada dia, de cada ocasião, de cada, eh, rituais, né, então, por isso também essa falta da adaptação, né, ao tempo, né, porque, como eu disse, essas pessoas são controladas pelo tempo, né, tudo tem que ter tempo, 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 e aí não sobra nada, assim, pra gente viver. Então acho que é mais nesse sentido, né, a falta de adaptação. Nossa, eu fiquei muito emocionada com tudo que tu falou, foi muito importante, né, ouvir isso. É muito importante estar discutindo sobre isso e também estar tendo a oportunidade de estar conversando contigo, né, Lércio. E eu não Sim. sei, eu acho que, se teve alguma pergunta que não foi contemplada, assim, uma coisa que tu gostaria de falar em relação ao tema pra gente finalizar, uma coisa que eu deixei escapar talvez e que seja importante pra vocês, pra ti? Eu acho que em relação ao tempo é isso mesmo, como eu disse, são mundos diferentes, né. Eu digo isso não no sentido de menosprezar outro conhecimento, outro estilo de vida, mas, digamos que para mim, aquele estilo de vida é muito massacrante, né, não é muito, depressivo, como eu disse, são horas, tem que horário para ir para aula, tem que horário para fazer prova, se tu não fazer prova tu roda, sabe. E esse tempo, né, aqui na comunidade não é exigido, né, "Ó, tu tem que vir tal hora para fazer isso, se tu não fizer tu tá fora ou tá Essa excluído". cobrança, né. Sim, então é mais nesse sentido, né, como eu disse, não no sentido de desmerecer, né, outro estilo de vida, mas eu acho que, esse estilo que envolve, né, o bem viver, pra mim é mais importante do que isso, mas como eu disse, isso foi muito, difícil, né, no início, mas agora eu tô na finaleira do curso, eu tô tentando de alguma forma me adaptar ainda, né, mas eu acho que como eu disse também esses dias, eu não quero me adaptar e eu não sabe, se tu adaptar isso, tu vai, tipo, criar um hábito com aquilo, sabe, e eu não quero aquele hábito, sabe. Então é isso, Vai acabar por isso naturalizando, né. sim, por isso essa luta constante comigo mesmo também, porque eu não quero me adaptar àquilo, sabe, porque se eu adaptar vira hábito. Acho que é nesse sentido, né, o tempo, como eu disse, e que é o tempo para nós. O livro Meu Vô Apolinário, do escritor indígena Daniel Munduruku e ilustrações de Rogério Borges.
A obra recorre a uma linguagem marcada pela sonoridade da fala, perpassando pela importância da ancestralidade para o povo indígena e mostrando o lugar de destaque que os anciões têm dentro da sociedade. A leitura conduz a uma viagem pelas memórias do autor e aborda, dentre outros temas, a relação entre o ser humano e a natureza, o conflito entre as diferenças culturais e a diversidade de pontos de vista a respeito da vida e do mundo.